um assunto de extrema importância. Você sabe me dizer o que é sícubus ou íncubus? Ou demônio da paralisia do sono? Ou simplesmente o termo marido espiritual ou esposa espiritual? Se você não sabe o que é, provavelmente você já deve ter ouvido falar. E hoje eu quero trazer para vocês algumas informações sobre este assunto. Amém? Então, antes de nós darmos continuidade, vamos ler aqui o versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 24, que diz assim: Quando te deitares, não temerás, sim, tu deitarás e o teu sono será suave. Glória a Deus. Irmãos, por que eu trouxe este versículo? Porque esse demônio em particular, ele age muito no sono. Quando a pessoa está inconsciente, né? Quando a pessoa está dormindo, ele se apresenta, ele aparece em sonhos, em paralisia, ele paralisa a pessoa na cama. E eu vou estar falando sobre isso. Irmãos, isso é uma entidade que age na vida sexual das pessoas, tá? Tanto de mulheres quanto homens. Em cada país, não só aqui no Brasil, mas em cada país eles recebem um nome diferente, né? Aqui no Brasil eles são mais conhecidos como botinho, né? E outros nomes aí de entidades que agem na sexualidade, mas principalmente como o nome botinho, que vem do boto cor-de-rosa de lá da Amazônia, né? Existe aí uma lenda lá dizendo que a mulher moça, jovem, se ela se encontrasse com o boto cor-de-rosa, ele se transformaria num homem, né? E teria relações sexuais com ela, e, enfim. Isso daí é uma lenda, tá, irmãos? Uma lenda, mas realmente este demônio existe. Se você quiser saber mais sobre essa lenda aí do botinho, pesquisa no Google que você vai ter mais informações, tá? Eu não vou me estender muito, porque eu vou postar ainda neste canal, ainda hoje, a primeira campanha de libertação deste demônio. Então, na campanha, a gente vai estar falando sobre isso. A campanha não será comigo, será com o pastor Isaías, tá? De um canal muito conhecido no YouTube. E ele está fazendo uma campanha e eu aproveitei essa oportunidade para postar as campanhas que ele tem feito, né? Aqui no meu canal. Mas antes eu quero explicar para vocês, né? Razoavelmente, porque durante a campanha ele vai estar explicando, cada campanha ele vai estar explicando mais, dando mais detalhes como esses demônios agem, mas eu quero trazer para vocês somente uma explicação aí rasa do que isso significa. Irmãos, esse demônio ele age na vida sexual da pessoa, tá? Pode vir através de uma maldição hereditária, né? Geralmente quando todas as mulheres da família não conseguem ser felizes na vida amorosa, na vida sentimental, quando a pessoa se casa várias vezes não consegue ser feliz, quando a pessoa tem um esposo, mas não consegue ser feliz, às vezes não consegue engravidar. Isso não acontece não somente com mulheres, mas com homens, não somente com homens e mulheres casados, mas solteiros também. Esse demônio também se apresenta para homens em aparência de homem e aparência de mulher, né? E também para mulheres em aparência de homem e aparência de mulher. Então ele se transforma tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Então, só para você entender, eu vou fazer essa chamada aqui sobre essa campanha, né, para você que tiver esses requisitos de que realmente indicaria que você está passando por esse tipo de opressão, tá, irmãos? Se você tem uma vida sentimental frustrada, uma vida sexual com seu esposo, com seu cônjuge, frustrada, não consegue engravidar por nenhum motivo físico, já fez exame, não deu nada, e não consegue, vive sonhando que está grávida, a barriga mexe, você sente que aquilo é demoníaco, né? Muitas vezes sonha que está tendo relações sexuais com outros homens, com outras mulheres, né? Sonha muitas vezes que está tendo intimidade e relações sexuais com animais, com criaturas, com pessoas deformadas, enfim, até mesmo com o esposo e a esposa, né? A pessoa sonha que está tendo relação com o esposo e com o esposo tem que tomar muito cuidado, irmãos, tem que repreender isso,
porque os demônios eles agem através disso, né? E existem muitas portais, muitas portas, muitas brechas na vida das pessoas. E por incrível que pareça, tem muitos cristãos, muitas irmãs crentes, muitos irmãos crentes que são obreiros, são obreiras da casa do Senhor e passa por isso, mas eles não falam sobre isso com ninguém porque isso causa vergonha, irmãos, porque é algo que fala da intimidade, então a pessoa fica envergonhada e acaba guardando aquilo por muito tempo e não consegue se libertar, né? Então, você que está passando por isso, é essa oportunidade de você alcançar a libertação através dessas lives com o pastor Isaías. Eu tenho acompanhado as lives, né? E resolvi postar aqui no meu canal, irmão. Só posto aqui conteúdos realmente espirituais. Primeiro eu assisto para depois eu poder indicar ou postar no meu canal, né? Porque eu tenho a responsabilidade e cuidado de postar aqui coisas que realmente vai trazer edificação para a vida de vocês. E não confusão ou qualquer problema aí. Mas enfim, né, o que atrai esses demônios? Geralmente são demônios que são territoriais, eles estão na família já há muito tempo agindo na vida das mulheres. Na minha família, por exemplo, este demônio, ele tem legalidade na minha família, existe uma maldição hereditária na minha família, eu posso falar de mim mesma, onde todas as mulheres se divorciaram, se separaram, e todas as mulheres, nenhuma foi feliz na área sentimental, né? Inclusive eu. Mas quando eu soube disso, que isso se tratava de uma maldição na vida das mulheres da minha família, eu fiz uma campanha e foi quebrado na minha vida, né? Com relação à minha família, irmãos, eles dão legalidade, porque estão afastados dos caminhos do Senhor, não querem compromisso com Deus, não querem renunciar ao pecado, não querem deixar as coisas do mundo. Então, enquanto houver legalidade, esse demônio vai agir, vai operar, né? Que tipo de legalidade são? Uniões ilícitas, por exemplo, você está vivendo com um homem que não é o teu esposo, né? O segundo ou terceiro casamento, casamento de adultério, ou vocês estão vivendo amasiados, não são casados, ou então você está assistindo novelas, cenas de pessoas nuas, algum tipo de pornografia visual, ou então está dormindo com roupas inadequadas, dormindo de short, de blusa de alcinha. Algumas irmãs dormem só de calcinha ou irmão de cueca, de roupa íntima, irmãos, né? Então isso atrai esses demônios, né? São demônios que precisam ser expulsos da sua vida, né? E dá um trabalho para expulsá-los, porque eles são extremamente territoriais. Por quê? Eles são incubos, porque eles são incubados. Eles ficam incubados na vida da pessoa desde a infância, né? Eles ficam incubados. Eles fazem com que muitas pessoas comecem a praticar o pecado do homossexualismo, a prática do homossexualismo, porque eles começam a ter sonhos, né? Homens começam a ter sonhos sexuais com outros homens e mulheres também. Então isso é uma ação diabólica. E eles agem também na paralisia do sono. Como é isso? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontecia muito, né? Eu, desde muito criança, muito pequena, devido a muitos abusos que eu sofri na minha infância, e devido a essa maldição na minha família hereditária, eu sofri muito, irmãos, né? Eu era paralisada, né, na cama. Então, a ação dele, da paralisia do sono, é te paralisar numa cama. Ele prende, ele tampa a sua boca, ele pega na sua garganta, você não consegue se mexer, nem falar, você só consegue ver, mas não consegue se mover, não consegue pedir ajuda. E é uma agonia muito grande, um desespero, né? Algumas pessoas dormem e acorda toda revirada na cama, acorda muitas vezes em processo de excitação sexual, muitas vezes já como se já tivesse ocorrido a ejaculação. Nossa, eu sei que é um pouco delicado falar sobre este assunto, mas é necessário, necessário. Este é um assunto que não é abordado nas igrejas, os pastores não falam sobre isso, mas é um problema recorrente que acontece em todas as igrejas. Todas as igrejas têm pessoas que estão passando por isso, irmãos, e não tem ajuda adequada, porque não se fala sobre o assunto. Considera-se o assunto um tabu, mas não é mais tempo de ficar pensando em tabus, o tempo é de buscar a libertação. Porque este demônio,
ele aprisiona as pessoas não conseguem se casar, não conseguem ser felizes, né? Muitos casamentos são destruídos por causa desses demônios, porque ocorre um casamento espiritual, no reino espiritual, eles se casam com as pessoas, ou porque elas foram oferecidas quando era criança, ou elas sofreram algum abuso sexual, algum trauma sexual, eles começam a agir desde o início, né? E aí traz muitas frustrações amorosas, muitos casamentos são destruídos por causa deste demônio, né? Porque no reino espiritual eles se casam com a pessoa, então eles se acham donos da pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com isso e vigiar, irmãos, né? E pedir ajuda, por que não, né? Pedir ajuda, eu sei que é difícil, porque às vezes nós não encontramos nas igrejas pessoas espirituais ou maduras espiritualmente para nós falarmos sobre este assunto, né? Porque quando se leva este assunto a um pastor, a uma igreja, a primeira coisa que eles dizem, você está endemoniado, vou colocar a mão na sua cabeça e vou expulsar esse demônio. Irmãos, não é assim, não é simplesmente assim, tá? Tem que passar por um processo de libertação, uma campanha de libertação, né? Orando, jejuando, fazendo as campanhas de libertação. É necessário, irmãos, passar por este processo, né? Então eu quero convidar você a participar neste canal, o canal Santidade do Senhor, as lives do pastor Isaías, né? Já enviei um pedido, né, lá no canal dele, nos comentários, solicitando autorização para estar postando aqui no meu canal essas lives, né? Mas na descrição dos vídeos dele diz que pode compartilhar. Por isso estou compartilhando, né? Vou estar liberando uma campanha por dia, né? É muito importante que você participe, que você ouça do começo ao fim. Ele dá explicações, ele fala de casos de pessoas que passaram por isso e foram libertas, ele faz a oração de libertação. Irmãos, é uma bênção. Eu recomendo. Amém, irmãos? Então, aqui na descrição desse vídeo, né, eu vou estar deixando o link desse pastor, do canal dele. Amém? E também, irmãos, vou estar postando logo em seguida, depois desse, o vídeo da primeira campanha. E as outras demais estarei postando diariamente. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né, irmãos? E que você fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.